Fala pessoal, Celso Mendes por aqui. Sejam bem-vindos ao meu primeiro vídeo no YouTube. E eu gostaria hoje de trazer um assunto que a gente sempre debate aqui dentro da nossa assessoria, para que a gente possa sempre discutir e ser muito assertivo também. Eu trouxe aqui um mapa mental para que a gente consiga destrinchar e melhorar também a forma como vocês vão pensar e como vocês vão desenhar, para que seja um vídeo muito didático também, beleza? Então hoje a gente vai falar sobre como criar uma presença digital para um negócio físico, que é o que a gente gosta de chamar de phygital, que é a junção do phygital, né, que seria do físico, na verdade, com o digital, que seria justamente o phygital. E aqui a gente vai abordar, então, dentro dessa nova realidade, dentro desse mundo, principalmente aí pós-pandemia, apesar de estarmos em 2025, a pandemia trouxe grandes gargalos, grandes mudanças para os nossos negócios, né, tanto quanto os meus também. E então a gente precisa estar sempre se adaptando, sempre conseguindo encaixar essa nova realidade. Eu gosto sempre de trazer aqui um bate-papo, né? Na verdade, vou gostar sempre de trazer porque esse é o primeiro vídeo. Então, vou gostar sempre de trazer um bate-papo, uma forma de pensar diferente, uma forma prática, real, com conteúdo que seja bem direcionado para as dores e sobre cada coisa e cada comentário, cada conversa com os empresários e as pessoas que estão também no nosso dia a dia participando dentro da nossa assessoria. Então eu elenquei aqui em 4 tópicos para a gente discutir, né, que são os desafios, o diagnóstico, as consequências também e uma possível solução de como a gente cria de fato uma presença digital para um negócio físico. Para você que tem um restaurante, para você que tem uma pizzaria, para você que tem uma barbearia, para você que tem uma clínica odontológica, para qualquer negócio local que tem ou depende de uma aquisição de clientes que não seja apenas o boca a boca, que não seja apenas ali as pessoas que estão passando na frente da rua, ou seja até uma loja no shopping. E a gente vai falar também tanto para serviço quanto para produto e eu vou destrinchar um pouquinho melhor aqui. Beleza? Então se você quiser ficar e já até compartilhar quais são as suas dificuldades, quais são os seus desafios hoje como um negócio local, compartilha aqui nos comentários com a gente para que a gente possa discutir isso juntos também, talvez em próximos vídeos, tá? Então eu vou colocar aqui para que a gente possa começar a entender quais são os principais desafios hoje de um negócio físico que precisa ir para o ambiente digital, né? Então a gente fala principalmente da dificuldade da aquisição de novos clientes, por não estarem participando diretamente de novos canais de aquisição, a gente acaba dependendo da loja de rua que a gente fica, né? Ou do boca a boca, ou dos amigos que acabam indicando, que acabam vindo e passando o nome da nossa empresa para frente, né? E aí a gente cria essa grande dependência de aquisição de novos clientes, então a gente fica com dificuldade de adquirir esses novos clientes e criar uma presença no digital vai ajudar justamente a gente nisso daí, né? Então assim, a dependência da loja de rua é um aspecto, a dependência do boca a boca ou da indicação também. Às vezes os empresários e as pessoas que estão começando e não entendem muito bem ainda do marketing ou do tráfego pago também têm muito medo desse investimento. E muitas vezes também enxergam que alguma empresa, né, que essa daí é um detalhe que sempre acontece, sempre é compartilhado com a gente, poxa Celso, eu conheço tal pessoa ou tal empresa que faz algo que é pior do que eu faço, pior do que eu entrego, mas às vezes eles estão vendendo melhor do que eu, eles estão tendo mais resultados do que eu, né? E justamente isso por conta das dificuldades com a ferramenta, das dificuldades com a plataforma, da dificuldade do entendimento de um todo do que a gente faz hoje no nosso negócio. Então, depois que a gente começa a entender que esses desafios, eles são muito reais, eles fazem parte hoje da nossa aquisição de clientes através dos canais físicos, a gente começa a entender que a gente precisa mudar para os canais digitais. A mudança dos canais digitais, na verdade, ela já é há muito tempo necessidade de todas as empresas, né? Principalmente aí, como eu falei no início do vídeo, sobre a pandemia. A pandemia trouxe essa necessidade cada vez mais assídua de nós estarmos presentes nos ambientes digitais. E o que é, então, estar presente no ambiente digital? O que é que a gente começa a entender para que a gente possa passar por um nível à frente? Então, depois que a gente entende quais são os nossos principais desafios, e claro, existem diversos outros no meio dessa trajetória, né? A falta de entendimento, a falta de delegação, a falta de processos, a falta de colocar de fato o pé direito. Às vezes, Celso, eu tenho um Instagram, eu tenho um Facebook, eu tenho um Google Meu Negócio, tenho um site, mas não está adiantando muito bem. A falta de entendimento como um todo faz parte de todos esses desafios aí que a gente enfrenta para criar uma presença digital para um negócio físico. Então, depois que a gente entende todos esses desafios, a gente precisa começar a entender qual é o diagnóstico. Então, como é que eu avalio o posicionamento da minha empresa hoje? E a gente vai começar a discutir isso para que a gente possa criar e sair daqui com algo prático, algo que vai de fato validar o que vocês podem fazer
e tirar também esses coelhinhos da cartola, porque muitas vezes tem coisas acessíveis e que vocês não estão fazendo, né? Então, como é que a gente avalia o posicionamento da empresa hoje? Eu tenho um Instagram, o que eu estou produzindo no Instagram tem um conteúdo legal, eu já tenho o Facebook, eu já tenho o Google Meu Negócio, que é a minha página lá no Google, que apresenta informações, horário de funcionamento, localização, acesso à rota, tudo isso, né? Eu já tenho um landing page, eu tenho um site ou não tenho, né? Então tudo isso vai fazer com que a gente tenha de fato uma construção de uma presença digital inicial, né? Claro que não é apenas ter, mas também saber construir, saber colocar as informações corretas e saber distribuir, que é justamente o que eu vou falar posteriormente para que a gente possa começar a entender. E aí vem o segundo ponto, né? Depois que a gente faz essa avaliação interna, que a gente olha para si, que a gente olha para a empresa, como a gente tem feito, o que é que a gente precisa colocar nesses canais, o que é que a gente tem, o que é que a gente não tem, basicamente uma SWOT, né? Quais são os meus pontos fortes, quais são os meus pontos fracos, o que é que eu estou perdendo aqui de oportunidade também, o que é que eu posso de fato aproveitar em relação à minha empresa, né? Então a gente vai partir para o pressuposto de que o que é que de fato eu preciso ter. E aí eu gosto sempre de separar aqui, né? Quando a gente fala de produtos, é tudo muito mais tangível. E quando a gente fala de serviço, é tudo mais intangível. Os produtos, pela sua tangibilidade, a gente consegue fazer com que o cliente ele possa avaliar melhor o produto com base nas suas características, na qualidade, em tudo que a gente tem em torno de um produto. Mas para o serviço, a gente já fala mais de intangibilidade. A experiência do cliente é o principal foco. Então, a gente começa a pensar no nosso diagnóstico em si sobre o que é que eu vendo e onde é que eu estou. Como é que a partir disso eu consigo me posicionar. A partir disso eu consigo de fato entender o meu ponto de partida. E aí vem as consequências, né? O que eu sempre gosto de falar, a consequência de você não ter um posicionamento digital para o seu negócio físico é um atestado de óbito da sua empresa. As empresas no Brasil fecham em média 5 anos. Né? E aí é um número grandíssimo de empresas fechando em até os seus 5 anos, se não me engano 70%, 80%. Depois eu posso até colocar aqui na descrição do vídeo esse número com maior exatidão. Mas a gente sabe que quando nós não estamos no ambiente digital, e na verdade o ambiente digital hoje é mais um canal de aquisição, a gente tem de fato um atestado de óbito da nossa empresa. A gente não pode apenas depender de estar dependendo do boca a boca, de uma indicação, daqueles cartões de fidelidade, dependendo de fazer um simples post no Instagram, porque a gente precisa pensar que o posicionamento no digital, que criar uma presença no digital não é simplesmente fazer um post no Instagram, não é simplesmente colocar uma pessoa que faz social media e ficar postando aqueles cards, porque não é assim que a gente de fato vai vender. É pensar em criar uma estrutura para que a gente consiga criar uma presença no ambiente digital para você que tem um negócio físico, tá? E aí agora como é que a gente pensa de fato nessa solução? A solução que sempre trazemos são 4 pilares. Esses 4 pilares são marca, marketing, vendas e relacionamento. Dentro da marca, o que é que a gente precisa pensar? E aí já vai o ouro, tá? A gente precisa sempre se preocupar com material audiovisual. Então se você não está se preocupando com as fotos, com os vídeos que você tem utilizado, que você tem veiculado nas suas redes sociais, você precisa começar a se preocupar. Aquelas fotos tremidas, aquelas fotos que não são bonitas, aquelas fotos que a gente bate hoje, a gente fala assim, parece que foi o seu sobrinho que tirou a foto. A gente tem que começar a se preocupar para fazer com que um material fotográfico, um material audiovisual, também contando os vídeos, ele seja bem diferente, ele seja acima da média. Isso já faz com que você se destaque. E a marca é um ponto importante disso. O seu posicionamento de marca, o seu produto como ponto 2, a sua embalagem, como o seu cliente avalia o seu produto, não como você avalia o seu produto. O meu produto é muito bom, eu vendo muito, eu gosto muito dele, ele tem característica A, B, C e D e eu sei que ele é o melhor porque a minha qualidade é boa. A qualidade é intrínseca de qualquer produto ou serviço, a gente tem que entregar isso. A gente precisa avaliar e entender como o nosso cliente avalia o nosso produto, né? Então, no pilar marca, além de material audiovisual e de entendimento cada vez mais sobre o produto, aí eu falo aqui em embalagem, porque a embalagem é como que a gente prepara esse produto com todas as características dele, né? Seja a entrega do produto, como eu vou entregar, como eu vou dispor o meu produto para mostrar ele para o meu cliente e também como o nosso cliente avalia o produto, né? Como o seu cliente hoje tem avaliado o seu produto. Depois a gente vem para a parte de identidade visual, parte de brand, né? Como é que sua marca se posiciona, qual é a identidade que ela tem, tipografia, que é a parte que você, as letras que você utiliza
dentro dos seus posts, ou na forma como você se comunica também lá no tom de voz, que é a forma como você se comunica com os seus clientes, seja na rede social, seja no ambiente digital. Ninguém quer falar com uma pessoa que é muito fria no atendimento no WhatsApp, e a gente precisa sempre entender quais são as palavras que a gente costuma falar, qual é o tom de voz que a gente tem ali. E basicamente criar um padrão para que as pessoas entendam a marca. Perfeito. Depois que a gente entende isso, como que a gente cria um conteúdo informacional bom? Quem é a marca? O que é que ela vende? Qual é o produto? Onde é que ela está localizada? Onde eu consigo comprar? Qual é o horário de funcionamento? Quais são todas essas informações que eu posso dispor nos canais corretos da forma correta? Utilizando as informações do Google Meu Negócio, utilizando os destaques do Instagram, utilizando os 3 posts do Instagram, fazendo com que a gente de fato seja muito mais assertivo na nossa comunicação com a informação que a gente vai estar veiculando. Então, quando a gente entende bem a marca, é que a gente começa a entender o segundo pilar, a gente começa a entender o pilar do marketing. E aí o que é o pilar do marketing quando a gente não tem uma marca legal ou quando a gente tem uma marca que é igual às outras, né? Então a gente está fazendo lá anúncios aparecendo para diversas pessoas, a gente tá lá 10 marcas, a pessoa pesquisou lá, eu gostaria de comprar uma pizza, botou lá a pizza, apareceram 10 anúncios de pizza e a gente tem 5 pizzarias que são muito bonitas, com as fotos muito boas, vídeos muito bons e outras 5 que não tem. De cara, essas 5 pizzarias que não tem um material muito bom, elas já vão ser descartadas. Então o pilar marca ele é fundamental por isso, porque depois que a gente tem uma marca legal, aí sim a gente pode pensar no nosso marketing. Qual é o público? Então com quem eu me comunico? Quais são os bairros que eu vou vender? Quais são os meus dados demográficos? Quais são os meus dados psicográficos das pessoas que eu tenho? Então, o que é que eu estou coletando de informação dessas pessoas para ser mais assertivo na minha venda, para montar a minha estrutura? Depois eu vou pensar nos meus canais. Qual é o canal que eu vou utilizar para me comunicar com essas pessoas? Facebook, Instagram, Google Meu Negócio, site, landing page, e-commerce. Aí aqui eu posso até adicionar outras redes, outras plataformas. Se for uma casa de temporada de aluguel, como o meu caso, por exemplo, Airbnb, Booking, eu posso falar também sobre o iFood, sobre outras plataformas que também trazem clientes para a gente. Então, quais são os canais que eu utilizo e como eu cuido deles em termos de informação, em termos de foto, em termos de vídeo, para que a gente possa de fato criar uma comunicação assertiva. Então, como é que eu vou me comunicar para essas pessoas e como eu vou gerar leads, que é gerar pessoas para o time de vendas. E aí lá no pilar 3, lá no pilar da venda, depois que eu já tenho uma marca legal, então eu já estou aparecendo ali bonito, com um produto legal, com uma boa apresentação, eu já tenho um pilar do marketing bem feito, eu já tenho uma comunicação correta, já sei para quem eu vou me comunicar, como eu vou me comunicar com essas pessoas, eu vou criar um pilar da venda. Porque não adianta eu fazer uma marca legal, uma marca bonita, me comunicar corretamente, trazer essas pessoas para o meu canal de venda e na hora da venda eu não tenho um bom time de venda, né? Então, como é que eu crio processos? Como é que eu mensuro? Como é que eu vou converter? Como é que eu vou otimizar? Eu preciso entender isso. Se o meu canal de venda ele é uma página de conversão para direcionar para o WhatsApp, se for, por exemplo, uma clínica odontológica, ele é um site, um e-commerce que eu vou vender meu próprio produto, a pessoa vai comprar lá e vai ter lá toda a organização, fez o pedido, chegou, vou fazer ali, a pessoa depois que vai para o checkout, chega para a expedição, faz a organização dos pedidos para despachar. Como é que eu organizo tudo isso? Então, eu preciso ter isso sempre muito bem organizado em relação aos processos, em relação à mensuração, à conversão e também à otimização de tudo que a gente faz hoje dentro da empresa. Depois eu vim para o quarto pilar, que é o pilar do relacionamento. Relacionamento para o negócio local é o pilar mais importante. É a personalização, é o pós-venda, é a recorrência e a indicação. Fazer com que as pessoas que vieram, os nossos clientes que vieram até nós, fiquem aqui por mais tempo. Me diz aí você tem algum cliente que já está com você há mais de 2, 3, 4, 5 anos, clientes que estão há 10 anos com você? Muito disso é por conta não apenas do que você fez, do que você entregou como uma marca, mas o produto ou serviço que você prestou, mas principalmente pela venda, pelo pós-venda que você realizou e a recorrência, que é o valor que ele deixou com você por muito mais tempo, em vez de ter deixado só uma vez. Então a gente precisa sempre focar nesses 4 pilares para fazer com que nós possamos criar boas estruturas online. Então, para que a gente possa resumir e entender como é que eu crio uma presença digital para um negócio físico, é entender quais são os meus canais, entender bem sobre a minha marca, definir bem quais são os meus canais, quais são os canais que eu preciso ter. Depois que eu tenho esses canais, como é que eu vou me comunicar com essas pessoas, criar uma boa estrutura de vendas assim que essas pessoas começam a chegar e principalmente focar na recorrência.
Bom, espero que eu possa ter ajudado vocês com esse vídeo. Esse é o meu primeiro vídeo no YouTube, não tem edição, não tem corte, é direto, com muito conteúdo para que a gente possa poder te ajudar. E quero que vocês utilizem os comentários aqui para falar e contar um pouquinho para mim como é que eu posso falar mais sobre conteúdos que vão ajudar vocês a vender através dos canais digitais. Um forte abraço, tamo junto!